Mais uma vez, boa noite, igreja. Que a graça e que a paz de Cristo sejam com todos. Meus irmãos, nós estamos nessa série de mensagem, como foi, como deve ser. Hoje nós estamos vendo como que foi o início da igreja de Cristo na história, como que os servos do passado foram movidos pelo Senhor para que nós estivéssemos aqui hoje, e como que Deus espera que nós também conduzamos a igreja de Cristo, a nossa vida segundo a ótica de Deus, amém? E hoje nós veremos sobre Estevão. Hoje começaremos a ver sobre esse servo fiel ao Senhor. Por isso eu peço a você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 6. Atos capítulo 6, nós leremos dos versos 8, aliás, nós veremos, dos versos 8 até o verso de número 15. E o título da mensagem de hoje é Estevão, o primeiro mártir. Atos capítulo 6, dos versos 8 até o verso de número 15. Diz assim a palavra de Deus: Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: nós o temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E incitando o povo, os líderes religiosos e os escribas investiram contra ele, prenderam-no e levaram para o sinédrio. Então apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de proferir palavras contra esse santo lugar e contra a lei, porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como o de um anjo. Até aqui. Abaixe sua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor, neste momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e nós clamamos a ação do Teu Santo Espírito, que abra nosso coração, Deus, abra nosso entendimento, para que nós consigamos enxergar as verdades que aqui contém, e ressignifica, Deus, de dentro para fora, cada um dos Seus servos. Que nós possamos, Deus, sair daqui, Pai, melhores que nós entramos. Que nós possamos olhar para Cristo Jesus, Deus, e que Ele seja, Pai, o nosso desejo a cada instante. E essa oração, Deus, que fazemos, de forma alguma é nos nossos méritos, mas é no de Cristo. Somente a Ele toda honra e glória para sempre. Amém. Meus irmãos, no texto que nós vimos domingo passado, que a primeira igreja de Cristo, ela cresce assim, muito rápido, rapidamente, e com todo o crescimento de igreja, crescem também o quê? Os problemas. Naquela igreja daquela época, os cristãos de origem grega estavam reclamando que os mantimentos não estavam sendo distribuídos às viúvas e aos necessitados da língua deles, da mesma forma que eram distribuídos para os necessitados que eram de origem dos judeus. Então, os apóstolos, diante desse problema, que aliás era um problema muito sério, porque isso aqui, irmãos, poderia ter dividido a primeira igreja de Cristo, eles decidem que não iam mais cuidar do serviço de distribuição desses mantimentos. Aí eles propõem à igreja que a igreja eleja 7 diáconos, homens sérios, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para lidar com esse assunto aqui. Assim eles, os apóstolos, cuidariam melhor do que? Do seu chamado, que era a oração e a pregação da palavra de Deus. E dentre esses 7 escolhidos, esses 7 diáconos escolhidos para exercer essa função na igreja, Estevão, um jovem cristão cheio do Espírito, é um dos escolhidos.
a qual Lucas, o evangelista, escreveu o livro de Atos, dá ênfase quando relata sobre a escolha dele, nos preparando para a narrativa que virá a seguir nesse capítulo 6 e depois em todo o capítulo 7 que veremos a seguir. A partir do texto de hoje nós veremos como foi a trajetória desse servo extremamente fiel ao Senhor, a fidelidade dele que lhe custou a própria vida, tornando-se assim o primeiro mártir, o primeiro servo de Deus martirizado em nome de Cristo, em nome do Evangelho, na história da igreja. Amém? Por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós veremos ponto a ponto do texto. Então vamos lá. Lê novamente comigo o verso número 8. Acompanhe comigo. Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Bom, anteriormente nós vimos Lucas relatar Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E agora aqui, Lucas atribui a Estevão mais duas qualidades: cheio de graça e poder. Meus irmãos, há algumas pessoas, Deus dá dons em abundância. Estevão, ele é escolhido não só por ser capaz de ajudar, de socorrer aqueles que eram necessitados, mas também Deus capacita ele, dá a ele a habilidade do quê? De pregar, de testificar sobre Cristo Jesus. E a gente fica muito feliz quando uma pessoa tem um dom e ela sabe usar. A gente se congratula com isso. Mas existem pessoas que são boas em muitas coisas, mas não fazem aquilo que Deus espera que ele faça. E agora Estevão, ele é chamado para duas coisas importantes: cuidar das viúvas e necessitados, e agora também para pregar o Evangelho. Por isso ele estava o quê? Cheio de graça e de poder. A graça aqui, irmãos, é o favor de Deus pelo que iria acontecer. Deus sabia que não era da capacidade de Estevão, mas era a ação do Espírito Santo de Deus no coração daquele servo. E o poder aqui era também para realizar o quê? Sinais e prodígios. Irmãos, Estevão é o primeiro no livro de Atos a exercer tais dons extraordinários depois dos apóstolos. Somente os apóstolos faziam isso. Estevão é o primeiro. Até aqui só os 12 tinham esse poder dado por Deus. E por que Estevão? Lembra, os apóstolos fizeram o que com ele? Impuseram as mãos. Inclusive, nós vimos domingo passado, o outro diácono, Filipe, que era um dos 7 eleitos para ajudar na igreja, ele também recebeu imposição de mãos. E ele irá fazer sinais e prodígios, mas lá na região da Samaria. Segundo ele, esse é o segundo fora da lista dos 12 apóstolos que receberam poder para fazer esses sinais e esses prodígios. Os sinais e prodígios, irmãos, tinham o objetivo de demonstrar para o povo judeu, descrentes, que a mensagem que Estevão estava trazendo, ela era o quê? Verdadeira. E todo esse poder desses sinais e prodígios, de curas, de libertações, coisas extraordinárias, apontavam para quem? Para Cristo Jesus, e não para Estevão. Mas ele pregava a um Deus todo-poderoso, que capacitava não só ele, como os demais a fazer a sua obra. Irmãos, Estevão, ele não era um falso profeta, e a prova que era Deus com ele, é que os mesmos sinais que ele fazia, e também os apóstolos, Moisés fazia, Elias fazia. E esses grandes homens que Deus levantou através da história, que eram portadores do quê? Da revelação da palavra de Deus, também Estevão estava lá entre eles.
Então Estevão no meio do povo, fazendo sinais, prodígios e milagres extraordinários. E a palavra povo aqui tem um detalhe importante. No grego original significa laos, essa palavra. Que geralmente nas escrituras, no Novo Testamento, ela é utilizada para se referir ao povo judeu apenas. Não é povo de forma geral, é ao povo judeu. Esses sinais de pregação era voltado para o povo judeu, com o objetivo do quê? De convencê-los que de fato Jesus era o Messias tão esperado por eles, pois eles ainda não acreditavam nisso. Meus irmãos, e uma coisa que chama muita atenção aqui, é que esses feitos, esses sinais, os milagres, geralmente são feitos nas Escrituras, visando quem? Os descrentes. Pois se você é crente, não há necessidade de milagres para que você creia. E por que eu digo isso? Porque existem pessoas que dizem assim: lá na minha igreja, onde nós cremos nos dons espirituais, tem muitos sinais, prodígios, maravilhas. Mas aqui nessa igreja aqui de vocês, as pessoas são assim, digamos, menos fervorosas, né? Não acontece nada no culto de vocês. Irmãos, e isso, vocês já ouviram isso? Eu também já ouvi muito. Isso é falado meio que com um tom de pesar. Como se crentes de verdade, crentes espirituais, não somos nós. Mas se você seguir a lógica bíblica, olha que interessante. Se você seguir a lógica bíblica, então deveria ser o quê? O contrário. Se nossa fé em Jesus está tão aquém assim, seria justamente aqui que deveriam acontecer sinais e prodígios. E não onde há crentes genuínos, fervorosos. Compreendeu? Aqui, deveria ser aqui. Irmãos, muitos lugares por aí fazem sinais e prodígios de uma forma, digamos, restrita. Para quem já se diz convertidos, crentes de verdade, onde há a evidência desses supostos sinais. Seria uns redutos. Agora, frutos do Espírito, que Paulo diz lá em Gálatas 5, isso aí não tem graça. Fruto do Espírito? Não, o negócio, eu quero ver o céu abrir, anjo falar comigo. Meus irmãos, graça, para essa gente, significa poder. Esse é o entendimento de graça de muitas pessoas por aí. Já o fruto do Espírito, domínio próprio, por exemplo, não é. O negócio é tremer o chão. De frio já basta a gente. Os sinais eram feitos no meio do Laos, do povo judeu, do povo descrente, por meio de Estevão. E não tardou. Não tardou para que houvesse uma reação severa da parte dos judeus. Leia comigo o verso 9. Levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão. Irmãos, naquela época havia muitos judeus, que eram judeus gregos, espalhados por todo o território do império, que fora de Israel. E para ficar claro isso aqui, pensa comigo. Assim como aqui no Brasil nós temos diversas denominações cristãs, né? Hoje em dia, batista, presbiteriano, assembleiano, quadrangulares. Dentro do judaísmo naquela época, era assim também. Não pense que judeu era um povo só, um bloco fechado, não. Tinha os essênios, tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os zelotes, tinha os herodianos. Enfim, tinha diversas denominações dentro do judaísmo. Consequentemente, tinham centenas de sinagogas em Jerusalém que representavam essas denominações.
E os membros dessas sinagogas, que eram de origem não judaica, se levantaram contra Estevão, porque Estevão também era grego. E o termo aqui, sinagoga dos libertos, muito provavelmente porque era composta por membros que eram ex-escravos, que tinham sido libertados. Depois tinha a sinagoga de quem? Dos sirineus, a cidade de Cirene, onde hoje é a atual Líbia. Havia a sinagoga dos alexandrinos, que era da cidade de Alexandria, no Egito. Havia a sinagoga da Cilícia, judeus que eram da província de onde vinha quem? Saulo de Tarso, ou apóstolo Paulo. E a sinagoga da Ásia, outra grande província onde havia cidades como Éfeso, Colossos. Então, meus irmãos, essa gente, todas se juntaram e se opuseram à pregação de Estevão. E começaram a bater boca com ele. Começaram a discutir com ele. E qual que era a razão da discussão? Vamos lá. Estevão pregava que Jesus era o Cristo, o Messias enviado, e ele não acreditava. Como é que Jesus era o Messias, se ele morreu pendurado numa cruz? Não existe isso. Como era o Cristo se nossas autoridades não reconheceram ele? Se Pôncio Pilatos entregou ele para ser morto? Como, meu Deus, como que era o Cristo se ele morreu como maldição? A Escritura diz, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Como que esse homem pode ser o Messias? Você, Estevão, você está enganando o povo. Você está iludindo esse povo. E Estevão também havia percebido que tudo aquilo que se fazia no templo já não era mais necessário. Pois Jesus havia cumprido tudo aquilo. Os sacrifícios, a dieta, as festas, já não valia mais nada. Agora imagina comigo um jovem pregando isso em Jerusalém, no meio de judeus. Diz para mim. Lá era sinagoga uma em cima da outra. Judeu para tudo quanto era lado, de fora e de dentro. E Estevão dizendo, olha, isso tudo aqui acabou. Para tudo. A religião de vocês já caducou. As leis cerimoniais já foram cumpridas, elas não valem mais nada. Imagina. Meus irmãos, antes de Paulo, só Estevão havia percebido as reais implicações da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Ele foi o primeiro. Paulo foi depois. Os próprios apóstolos ainda continuavam como o quê? Judeus praticantes, indo ao templo, fazendo orações, participando das festividades, guardando a dieta religiosa. O apóstolo Paulo foi quem mais entendeu essas implicações da morte de Cristo. Mas antes dele, Deus abriu o entendimento de Estevão. Ele havia enxergado tudo isso. Que a vinda de Cristo significava o fim do judaísmo. O fim da religiosidade do Antigo Testamento. E tem gente hoje em dia que insiste em trazer isso tudo de volta. Tem lugares que você vai que Bíblia é o que menos tem. Mas tem arca, mas tem shofar, mas tem tudo que tinha, todos os rituais do templo existem num culto hoje. Será que esse povo entendeu também a implicação da morte e ressurreição de Cristo? Para você ver, Deus abriu o entendimento de Estevão a tal ponto, e revestido do Espírito, o que acontecia nessa discussão aí com os judeus? Lê comigo o verso 10. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Meus irmãos, Estevão respondia, falava e explicava com sabedoria, dada por Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo, em plenitude. Mas não para fazer o quê? Milagre. Mas
para dar coragem a ele a dar testemunho de Cristo, sem temer a morte. E a autoridade dada por Deus a Estevão não permitia ser vencido no debate com aqueles judeus. E eles queriam o quê? Humilhar ele, deixá-lo sem resposta diante do povo. Mas pelo poder do Espírito Santo e com muita sabedoria, Estevão respondia a todos os questionamentos. E quando eles perceberam que, a gente não consegue vencer, a gente não consegue dar conta desse garoto, desse jovem, o que eles fizeram? Procuraram outros meios para calar a boca de Estevão. Leia o verso 11 comigo. Então subornaram alguns homens para que dissessem: nós o temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Irmãos, homens ímpios foram comprados, foram subornados para acusar Estevão de blasfêmia. Por que homens ímpios? E não eles mesmos, judeus. Êxodo 10:16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Deus não era bobo, não. Eles pegaram homens ímpios para não jogar sobre si uma culpa que já era deles. Eles sabiam que era errado o que eles estavam fazendo e tentaram desviar a culpa para quem? Para os ímpios. Pois a lei proibia levantar falso testemunho contra outra pessoa. Meus irmãos, blasfemar contra Deus, sabe qual que era a punição? Era a morte, por apedrejamento. Blasfemar significa falar mal de Deus. E Estevão ele não estava proferindo blasfêmias, apenas dizendo que Deus havia cumprido tudo aquilo na pessoa de Cristo. Portanto, uma nova era havia começado com a pregação do Evangelho. E que as leis, os cerimoniais, tudo aquilo havia passado. Ele não estava falando mal de Deus, ele estava falando bem. Que Deus cumpria suas promessas. E muito menos falando mal de Moisés. Mas o que faz uma falsa testemunha? Ela pega parte da verdade que foi dita e distorce de maneira que se torne uma mentira completa. E foi isso que aqueles judeus ímpios, que foram subornados, fizeram. E quando a multidão ouviu isso, que Estevão estava falando mal de Deus, Estevão falando mal de Moisés, no meio de todo aquele monte de judeu, aí já viu, né? Foi um tumulto generalizado em Jerusalém. Leia comigo o verso 12. E incitando o povo, os líderes religiosos e os escribas investiram contra ele, e prenderam-no, e levaram ao sinédrio. Irmãos, líderes religiosos, escribas, incitando o povo contra Estevão, da mesma forma que fizeram contra Jesus. Pegaram ele, prenderam e levaram ao sinédrio. Como sabemos, o sinédrio era a maior instituição de Jerusalém. Era composta por 72 anciãos, mais o sumo sacerdote, que decidia sobre assunto religioso e civil. Era a autoridade de Israel. E foi diante deles, igual Cristo, que Estevão foi levado. Porque a acusação de blasfêmia contra Deus era pecado digno de morte. E chegando lá, começa o quê? O relato das falsas testemunhas contra Estevão. Leia os versos 13 e 14 comigo. Então, apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de proferir palavras contra esse santo lugar e contra a lei.
porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Meus irmãos, as acusações contra Estevão eram essas daqui, ó. Primeiro, falar contra o templo. Meus irmãos, o templo para os judeus era a expressão máxima da presença de Deus. O rei Salomão, quem construiu? Depois a Babilônia invadiu e o rei Nabucodonosor destruiu toda Jerusalém e também o templo. E na época de Jesus, havia sido reconstruído por quem? Herodes. Herodes o Grande. E era muito, mas muito mais suntuoso do que o construído pelo rei Salomão. Portanto, o templo para os judeus era algo sagrado. Era o símbolo da presença de Deus entre o povo. Aí agora chega esse tal de Estevão aí, dizendo que o templo vai ser destruído. Essa era a primeira acusação. Segunda, falar contra a lei de Moisés. E isso aqui incomodava de forma muito especial quem? Os fariseus. Eles eram o quê? Os guardiões da lei de Moisés. Então falar contra o templo e contra a lei de Moisés eram as falsas acusações que levantaram contra Estevão. Porém, irmãos, havia um fundo de verdade aqui nessas acusações. Lembra que eu disse que Estevão parece que foi o primeiro a perceber as implicações da morte e ressurreição de Cristo? Ou seja, para Estevão, o templo, os sacrifícios, os sacerdotes, já não valia mais nada. Eles foram vencidos, cumpridos pela morte e ressurreição de Cristo. Sacrifício perfeito, o último, não precisava mais agora. Agora Cristo, Ele é o nosso sacerdote, não precisa mais de sacerdote algum. Pois Deus agora busca quem o sirva em espírito e em verdade. Amém, igreja? Contra a lei de Moisés e os rituais, isso também passou. E que o templo seria destruído, isso aqui, irmãos, foi o próprio Deus, através de Cristo que disse. Estevão não tirou isso da ideia dele. Estevão só estava repetindo o que Jesus havia dito. E Deus provou que era mesmo ele que havia dito. Porque no ano 70, depois de Cristo, os romanos vieram e destruíram o templo novamente. Não só Jerusalém, mas o templo também. Além de matar quase 500 mil de judeus. Portanto, irmãos, pela distorção das testemunhas, eram acusações falsas contra Estevão. Falsas, mas não sem fundamentos. Quando diz aqui que esse Jesus, o Nazareno, destruirá o lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu, o que caracterizava o judeu eram 4 coisas, irmãos: a circuncisão, a dieta alimentar, o que podia ou não comer, as festas judaicas e a guarda do sábado. Estevão estava dizendo que Jesus ia mudar tudo isso. Como de fato, Jesus mudou. Com a vinda de Cristo não precisamos mais do que? De circuncisão. Sabe por quê? Nós temos o batismo. Graças a Cristo Jesus, nós podemos comer um porquinho, um leitãozinho assado, né, Badé? Um porquinho no tacho. Graças a Cristo Jesus. Senhor, que delícia, Deus. Mas judeu, ele não comia. As festas, assim como o sábado, era tudo simbólico. E Jesus iria mudar tudo isso, como de fato mudou. Mas eles colocaram a acusação de uma maneira, mostrando Estevão como que um zombador, um desrespeitoso. Mas na verdade Estevão seria
o pioneiro na pregação do evangelho entre os gentios. Depois apareceria o apóstolo Paulo, pois Estevão havia enxergado o que os demais apóstolos ainda não tinham entendido. Amém, igreja? Ficou claro aqui? Amém. E tudo isso gerou o quê? Uma apreensão muito grande naquela gente. Lê o verso 15 comigo. E todos que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos neles, viram que o rosto era como o de um anjo. Enfim, primeiro o sinédrio olha para os acusadores de Estevão, que dizia isso e aquilo, e depois eles olhavam para Estevão e fixando os olhos nele, viram que o rosto dele era como de um anjo. Meus irmãos, os estudiosos não sabem dizer muito bem o que significa isso daqui, mas eles fazem duas analogias aqui. Eles acham que isso que aconteceu aqui é semelhante ao que aconteceu com Moisés, quando ele subiu o Monte Sinai, depois de passar 40 dias, 40 noites na presença de Deus, trazendo as tábuas da lei, o rosto de Moisés o quê? Brilhava, resplandecia, ao ponto dele ter que usar um véu, por causa do medo dos israelitas. E a outra é quando Jesus sobe o monte da transfiguração, e o seu rosto e o seu corpo inteiro brilhava. E isso foi testemunhado pelos seus discípulos. Talvez tenha sido isso que aconteceu com o rosto de Estevão aqui. Um pouco da glória de Deus desceu sobre ele naquele exato momento. E ele, cheio do Espírito, fazia sinais, prodígios, pregava o Evangelho de uma forma corajosa. E ele continuará a pregar. E ele vai ser morto por causa disso. Talvez esse favor de Deus seria para quê? Para preparar Estevão pelo que ele iria encontrar. Meus irmãos, eu gostaria de caminhar para o fim, fazendo algumas aplicações bem práticas para a minha e para a sua vida, além do que nós já vimos aqui no decorrer do texto. E a primeira diz respeito aos dons espirituais que tantas pessoas buscam. Dons espirituais que as pessoas avassaladoramente correm atrás. E tantos por aí dizem possuir. Que em tantos e tantos lugares dizem haver manifestações, ao passo que em outros lugares parece que não há umzinho sequer. Meus irmãos, eu creio com toda certeza que a grande maioria das pessoas que passaram pela nossa igreja e acabaram não encontrando aqui o que eles vieram buscar, sem sombra de dúvidas, foi dons espirituais. E por que eu falo isso? Porque até agora, após anos e anos de ensino, de sã doutrina, de palavra de Deus, ainda há irmãos entre nós que lutam com esse tipo de busca. Eu também sei que a nossa cultura evangélica, comum aqui nessa cidade, é a cultura de busca por dons espirituais. Como se não bastasse somente a fé em Cristo Jesus. Que para testificar que a fé de uma pessoa, ela é verdadeira, genuína ou não, sempre deverá vir atrelada a algum tipo de dom espiritual. Um crente cheio do Espírito tem que ser sinônimo de quem profetiza, de quem realiza curas, de quem fala em línguas. Quando na verdade, a Escritura nos diz, através de tantos textos como esse aqui, que esses tipos de dons é Deus quem dá a quem Ele quer, quando Ele quer e para cumprir o propósito dele apenas. Não para testificar que Ele é Deus atendendo a pedidos. Importante dizer que eu não falo isso, irmãos, obviamente, de forma generalizada. Importante dizer também que eu, de forma bem particular, creio que dons espirituais não cessaram. Que Deus ainda hoje usa servos segundo o seu propósito. Mas o que as Escrituras nos diz
que não é da forma como nós vemos por aí. Uma busca incessante por dons. Que a pessoa ela passa a buscar muito mais o dom do que a Cristo. Como se fosse mais importante ela possuir dons do que possuir Cristo dentro do coração dela. Nós, batistas, nós somos rotulados por muita gente como sendo uma igreja fria, que não tem a presença do Espírito Santo, porque nós não buscamos isso, preferimos correr atrás de ensino, e etc e tal. E nós, muitas vezes, aliás, em nós, muitas vezes, não é visto uma fé genuína, porque não há evidências. Como eles são crentes de verdade se não há sinais, não há prodígio, não há maravilha, manifestação de anjo, da glória de Deus, milagre nos cultos, não há poder nas orações, entre tantas outras coisas. E isso, de certa forma, influencia a decisão de uma pessoa quando vem visitar a nossa igreja a fim de encontrar o quê? Esses tipos de dons aqui. Para ela também pedir isso a Deus. E ela não encontra. Irmãos, é justamente através do ensino das Escrituras, da palavra de Deus, de textos como esse aqui, que nós vimos hoje, que nós, como batistas, nós não vemos motivos para ficar correndo atrás de dons espirituais da forma como vemos aí. Se Deus vai capacitar eu e você, será na vontade dEle, no tempo dEle e no propósito dEle, você querendo ou não querendo. E se nós não temos a presença do Espírito Santo, como dizem, aqui deveria acontecer tudo isso, e não há. Isso é o texto que está dizendo. Mas o que eles não sabem, o que eles ainda não perceberam, é que nós falamos em língua aqui também. Ah, verdade? Vocês falam em língua? A língua dos anjos? Não. A portuguesa mesmo. Bem clara, direta, para que entendamos de fato o que Deus espera de mim e de você. Mas o que eles não perceberam ainda é que aqui nós profetizamos também. Ah, verdade? Vocês falam do futuro de alguém? Não só de alguém, mas de todo mundo. Nós profetizamos aquilo que já foi avisado, que Cristo iria voltar para julgar vivos e julgar mortos. O que eles ainda não perceberam é que aqui também tem revelação. Ah, irmão, então revela algo para a minha vida. Claro, irmão, bora lá, pega a sua Bíblia, vamos ler, está tudo lá, irmão. O que eles não notaram ainda é que aqui tem milagre. Tem. Ah, vocês também impõem as mãos para a pessoa receber poder? Não. Aqui nós colocamos os joelhos no chão para clamar a quem é poderoso. E Ele faz. Ah, como faz. Dos milagres mais comuns, como o abrir do meu e do seu olho pela manhã, aos mais complexos, onde se faz calar até os mais sábios e entendidos. Deus faz. Ah, então vocês nunca viram a glória de Deus? Ainda não. Mas como diz lá em 2 Coríntios 5, verso 7, presta atenção. Estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Amém, igreja? Há irmãos por aí que Deus deu mais coisas a eles do que a nós, de fato. E nós temos que nos alegrar com isso. E nós aqui seguimos o quê? Enquanto Deus não faz isso no nosso meio, seguimos caminhando, firmes, marchando pela fé em Cristo Jesus, crendo naquilo que nós não vemos, acreditando naquilo que às vezes nós nem conseguimos sentir, perseverando naquilo que a gente não ouve. Nós não sabemos por quê,
Mas Deus sabe. E é isso que importa. Amém? É por isso que alguns irmãos valorizam muito mais isso. E elas em si não têm valor algum se não vier alicerçada com a palavra de Deus. Milagre nenhum vai ter valor real se não vier alicerçado com a palavra de Deus. A pessoa vai crer no que ela já crê. Não será Cristo que fez o milagre. Outro ponto que eu queria destacar aqui é que sempre quando houver pregação do evangelho, irmãos, vai haver ódio, desprezo e perseguição. Tem aqueles que irão ouvir a palavra e vão se converter. A prova está aqui, ó. Mas também tem aqueles que vão se irar, que vão perseguir, que dirão calúnias, mentiras contra mim e contra você. Assim como fizeram com Estevão, assim como fizeram com Cristo. Por isso que estamos sempre dizendo aqui: cuide-se, irmão, cuide-se, irmã, vigie, irmão, vigie, irmã. Seja cristão não só da porta da igreja para dentro, mas principalmente da porta da igreja para fora. Cuida com o seu testemunho, para que não envergonhe a igreja, muito menos o Senhor. Para que quando for levantada alguma acusação contra você, seja apenas o quê? Mentira e calúnia. E se for alguma verdade, que seja pelo evangelho que você vive na sua vida e que você prega pela sua boca. Amém? Por isso estamos dizendo aqui: firme-se em Jesus, caminhe com Cristo, revista-se do Espírito Santo do Senhor, aprenda a vontade de Deus para a sua vida, sirva com alegria, com dedicação. Jamais compre essa ideia que está na moda por aí, servir é voluntariado. Não é, irmãos. Nós não somos chamados por Deus para ser voluntário, nós somos chamados por Deus para ser servo. O voluntário, ele vai priorizar o que ele quer fazer, o que ele quer servir, onde ele quer servir, da forma que ele quer servir, quando ele quer servir. E se algo desagradar ele, ele vai deixar de ser voluntário na mesma hora. Já o servo, com alegria, contentamento e de forma voluntária, pois sabe que não é só sua vontade que faz servir, mas é a obediência e a gratidão àquele que em obediência ao Pai, voluntariamente em uma cruz, se entregou por mim e por você. Cristo, só Cristo e Cristo na minha e na sua vida. É para Ele que nós vivemos, é por Ele que nós vivemos. E é com Ele que nós iremos encontrar. Pela sua graça e misericórdia. Se Deus aprove e dá dons espirituais a mim e a você, louvado seja o Senhor. Se isso não acontecer na minha e na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Agora o que não podemos fazer, irmãos, é priorizar dons e esquecer de Cristo. Cristo tem que ser visto aqui dentro na minha e na sua vida, mas lá fora também. Cuide do seu testemunho. Ande com Cristo a cada dia. Permita que Deus cresça Jesus no seu coração a cada dia, e que você vai minguando, sumindo, ao ponto das pessoas olharem para você e só proferir calúnia e mentira. O máximo que ela pode fazer contra você é mentir, porque a sua vida está em retidão com Deus. Jesus Cristo morreu naquela cruz por mim e por você, irmão. Não foi para tirar a minha e a sua inteligência, não. Foi para tirar o meu e o seu pecado. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Entenda a vontade de Deus para mim e para você. E olhe para Cristo a cada dia da sua vida. Porque pela graça do Senhor, pela misericórdia dEle, isso tudo vai chegar o dia que prestará contas. Só que eu e você, irmãos, firmados em Cristo, encontrados no coração do Senhor, já estaremos na glória. Amém? Louvado seja Deus.
Abaixe sua cabeça, vamos orar.